Fala galera, e no estádio Atanásio Girardot em Medellín, o Internacional perdeu para o Atlético Nacional pelo placar de 3-1 e o resultado passa, na minha avaliação, pelo técnico Roger Machado. Colocou em campo uma escalação ridícula, eu não gosto de 3 volantes, chama o adversário para o seu campo. O fato é que no primeiro tempo o Atlético foi dono das ações, fez o seu primeiro gol, depois Roger corrigiu, mas já era tarde demais. O Inter volta derrotado da Colômbia e se complica na Libertadores. Tudo de Atlético Nacional 3, Inter 1, a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a escalação, não gostei dos 3 volantes, acho que isso dá uma ideia clara de que você vai para uma partida dessas para empatar, e quando você vai para empatar, você perde. Isso é básico, isso é o beabá do futebol. O Inter que foi a campo com Antony, Bryan Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Meio de campo com esses 3 volantes, Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia. Primeiro tempo que foi todo do Atlético Nacional. O Inter não fez absolutamente nada. O Inter foi completamente dominado, aceitou a pressão do Atlético Nacional. O Inter que tentou com 3 volantes ter mais a posse de bola, mais o controle do jogo, não conseguiu. O Atlético Nacional no início teve chances importantes e a 35 minutos um duro golpe. O Ener Valencia sai de campo sentindo uma lesão muscular. O Ener que não havia feito absolutamente nada no jogo. 3 minutos depois, a 38, o primeiro gol, uma jogada pela esquerda em que o Camilo Cândido cruzou, o Vivero se antecipou ao Vitor Gabriel e fuzilou o Antony ali, fez Atlético Nacional 1-0. Resultado justo, até porque o Inter não conseguiu jogar no primeiro tempo, completamente amarrado pelos colombianos. Pelo segundo tempo, o Roger fez o óbvio que ele deveria ter feito desde o início. Não colocar a equipe com 3 volantes. Ele tirou o Bruno Henrique, botou o Bruno Tabata. É claro que o Inter iria melhorar no jogo. Tanto é que empilhou chances no início da segunda etapa para buscar o empate. Primeiro, a 3 minutos com o Bruno Tabata chutando para fora, por cima. Depois, a 4, o Wesley limpando a marcação e obrigando o Ospina a fazer uma boa defesa. Depois ainda também, cruzamento do Bryan Aguirre, em que o Luca cabeceou. Mas a 10 minutos, o contra-ataque, o Inestrosa, que foi o nome do jogo. Ele é um ótimo atacante e, quem sabe, um dos principais do Atlético Nacional. Ele puxou o contra-ataque, deu assistência para o Billy Arce fazer Atlético Nacional 2-0. O que já estava ruim, piorou bastante. Depois, o Inter ainda tentou, teve algumas chances. O pênalti a 32 minutos sofrido pelo Aguirre, cometido pelo Camilo Cândido, que aconteceu de fato. O VAR chamou e depois o árbitro marcou o pênalti. O Alan Patrick a 35 descontou, na verdade 34 do segundo tempo. Aí o Inter foi com tudo para cima. O Roger ainda colocou o Ricardo Matias e o Ronaldo e ainda teve do meio para frente Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley, Luca, Ricardo Matias para tentar empatar. Mas aí, a 47 minutos, o Viveiros, mais uma vez em cima do Vitor Gabriel, fez o que quis com o zagueiro colorado. No corpo ganhou, dominou, chutou e decretou a vitória dos colombianos. 3-1. O fato é que o Inter não poderia perder, perdeu, está fora agora da zona de classificação, que apresenta o seguinte no grupo do Inter. O Bahia é o primeiro, tem 7 pontos. Segundo, Atlético Nacional tem 6. Terceiro, o Inter com 5. E quarto, o Nacional com 4. Uma matemática muito simples. Com 2 vitórias, se o Inter ganhar os 2 jogos restantes, ele está classificado. Com 4 pontos, até acredito que dê. Mas, para não se complicar,
tem que ganhar do Nacional em Montevidéu e também do Bahia no Beira-Rio. Agora, com o futebol que vem apresentando, isso é pouco provável. E além de o Roger estar errando demais nas escalações, tem que parar com essa ideia que não existe de 3 volantes, porque isso chama demais o adversário. Os adversários se sentem muito à vontade para atacar o Inter. E o Roger precisa parar com isso. E também com algumas insistências que ele tem no time do Inter. O Bruno Henrique não pode mais jogar. Não pode. Ele tem uma intensidade muito abaixo dos demais. Tem que ser reserva. Outras situações. Jogadores que individualmente estão mal. Vitor Gabriel é um exemplo disso. Foi engolido pelo Viveiros hoje. O Bernabei, muito longe do jogador que já mostrou ser um ótimo lateral esquerdo. O Bruno Henrique nem se fala, né? O Thiago Maia até voltou mais ou menos bem, mas além disso o preparo físico tem me preocupado. O Inter tem pouca intensidade nas partidas. Sinal de alerta mais do que ligado, o Inter entrou com uma postura borrada e acabou pagando o preço por isso no primeiro tempo. E depois, para correr atrás, é muito difícil. O Inter mereceu perder em Medellín. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.